Aleluia! Bom dia, amada igreja. Graça e paz. Deus tem um propósito. Aleluia. Ainda de pé, tome sua Bíblia para darmos início à ministração da palavra desta manhã. Essa manhã de domingo, um domingo que está aquecendo. Passamos uns dias de friozinho, mas o calorzinho está chegando, a primavera está aí, né? Quero convidar você a abrir Joel, capítulo 1, versículos 13 e 14. Texto chave desta manhã. Joel 1, 13 e 14. Se estiver difícil de achar, você vai lá no índice, Antigo Testamento, nos profetas menores. Às vezes a gente se perde um pouquinho entre eles, né? É normal. Joel, capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai, vestidos de panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai o dia da proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, essa é a Tua palavra que será ministrada a partir de agora, Senhor. E, Senhor, estou aqui apenas como um servo. Eu estou num lugar mais alto para ser apenas visto e ouvido. Não sou melhor que os meus irmãos. Estamos todos juntos no mesmo barco. Quem é melhor que nós que está no barco é o Senhor Jesus. E ainda que haja vento, tempestade, Senhor, quando o Senhor está no barco, nós estamos seguros. O barco não vai naufragar. Por isso, Pai, o Senhor é a pessoa mais importante aqui do culto nesta manhã. E nós queremos, Senhor, com a Tua presença atraída no nosso meio, ser ministrados por essa Tua palavra. E que ela venha, Senhor, poderosamente sobre nós, como um martelo que esmiuça a penha, Senhor, que tem o poder de transformar, ó Pai, transforma-nos pela Tua palavra. Senhor, que eu seja encontrado, Senhor, como servo bom e fiel para transmiti-la com fidelidade, Senhor, sem mistura, nem além, nem aquém daquilo que o Teu Santo Espírito falou ao meu coração. Por isso capacita-me, Senhor, nesta manhã, Senhor, para transmiti-la, Senhor, como o Senhor quer. E, Senhor, que esta palavra agora ela venha a ser derramada em terra boa, Senhor, para que ela venha germinar, frutificar, multiplicar a 30, 60, 100 por 1, os seus frutos, Senhor, eles venham a ter efeitos permanentes em nossas vidas, Senhor. Que as almas aqui presentes, Senhor, aquelas que vão, Senhor, ser alcançadas por essa palavra através do nosso canal no YouTube, Senhor, elas sejam impactadas pelo Teu poder, o Teu Espírito Santo, Senhor, fale ao coração de cada um, ó Pai. Toda cura que o Senhor tem para liberar, Senhor, seja liberada. Toda restauração que o Senhor tem para liberar, toda libertação que o Senhor tem para liberar, assim seja feito conforme a Tua vontade, ó Deus. Por isso o Espírito Santo conduz a cada momento, e nós submetemos todo o Espírito à obediência de Cristo Jesus, Senhor. E somente o Teu Espírito Santo fale ao nosso meio, Senhor. Por isso, Pai, fique à vontade, Senhor, dirigindo cada vida, cada alma, Senhor, cada um que está servindo neste culto, Senhor. Todos aqueles que vão dar apoio, todos os pastores, presbíteros, diáconos, Senhor, toda a equipe de sonoplastia, Senhor, os professores do Ministério Infantil, toda a equipe de mídia, Pai, sejam direcionados pelo Teu Santo Espírito. O louvor, Senhor, a equipe de ministração de louvor continue sendo direcionada pelo Teu Santo Espírito, e que seja um tempo tremendo na Tua presença, Pai. E seja acima de tudo do Teu agrado, porque é por Tua causa que nós estamos aqui nesta manhã, Senhor. E assim nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Deixa eu dar um golinho aqui na minha água. O profeta Joel é um profeta muito conhecido porque
o texto de Atos capítulo 2, coincidentemente o mesmo capítulo, né? 2. O apóstolo Pedro, quando houve a efusão do Espírito, quando o Espírito Santo começou a se manifestar no início da era da igreja, no período de fundação da igreja, embora Jesus estabeleceu os alicerces da igreja, mas os apóstolos, eles foram comissionados, né, para essa edificação. E o apóstolo Pedro, ele mencionava o texto de Joel, capítulo 2, então é um texto muito conhecido, mas não é especificamente a respeito da efusão do Espírito que eu gostaria de falar. Ela é conhecida, ela gera uma expectativa no nosso coração. Nós temos buscado nesses dias, irmãos, um avivamento. E nós estamos vendo também um cenário de incertezas, de dificuldades, um cenário de aflição que se aproxima, mas nós precisamos entender que toda luta, dificuldade, ela não vem porque Deus está querendo nos afastar dele, pelo contrário, toda situação de luta, dificuldade, ela é uma oportunidade para que nós nos aproximemos mais de Deus e para que Deus ele venha nos levar a uma profundidade maior de relacionamento com Ele. As crises, elas podem se tornar oportunidades. Aliás, o significado da palavra crise, que é uma palavra grega, ela está muito relacionada a julgamento, a juízo. O significado dela está relacionado a julgamento. Aí nós sermos julgados. E Deus, Ele muitas vezes permite circunstâncias difíceis que provocam crises, ou seja, provocam julgamentos. E na verdade nós também nos auto-julgamos. Deus quer que você se auto-julgue. Porque por meio de um julgamento, um auto-julgamento, você é edificado, você é aperfeiçoado. Você amadurece. O sofrimento, ele amadurece pessoas. O ser humano, quando ele vive uma situação difícil, uma situação de luta, uma situação de crise, uma situação de dificuldade, ele é como o metal que é forjado no fogo. Ele fica mais puro. As suas qualidades, elas podem se tornar mais evidentes. Eu digo pode, porque sempre está presente o componente da escolha. Deus nos deu, e eu falo aqui como uma característica de liberdade, que nós somos livres hoje para fazer escolhas. E Deus quer que você faça escolhas nele. Amém? Deus não quer que você faça escolhas erradas, Ele quer que você faça escolhas nele. Isso é tão forte que quando Moisés, ele registrando um acontecimento em Deuteronômio, ele falava a respeito das bênçãos e maldições, da palavra vindo do Senhor a respeito de bênçãos e maldições. E ali no finalzinho de Deuteronômio, Deus fala, escolhe pois a vida para que vivas. Escolhe pois a bênção. Por quê? Porque Ele quer que a gente faça as escolhas certas, mas Ele deu a você a autoridade, o poder de escolher. Então você tem uma autoridade, mas é também uma responsabilidade. Você vai responder isso diante de Deus. E aqui o profeta Joel, e ele teve exerceu um ministério profético assim muito robusto, né? Muito ousado, embora ele registrou muito pouca coisa. A gente tem aqui apenas 3 capítulos, né, deste profeta. Foram 3 capítulos muito intensos, muito fortes. Eu convido você, no momento devocional, a fazer a leitura do livro completo de Joel, porque ele trata algo assim que nós estamos vivendo até hoje. Mas o que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é uma mensagem que ele nos chama uma responsabilidade, a nós exercermos esse poder de escolha.
A profecia que ele ministrou, acima de tudo, é importante a gente entender profecia. O que é uma profecia real, verdadeira, né? Saudável, um conceito saudável de profecia, que a gente também pode contextualizar para os dias de hoje. Profecia não é evidência, profecia não é futurologia. Existe um conceito popular, um conceito errôneo de que o profeta é o cara que prevê o futuro. Isso está errado, isso não é profecia. Profecia, ela tem componentes que falam a respeito do futuro. Ela tem componentes que falam a respeito das coisas que hão de acontecer. Porque Deus, na sua palavra profética, Ele não está preso no tempo e no espaço. Nós estamos presos no tempo e no espaço. O tempo, ele corre cronologicamente para nós, né? A gente teve um passado, a gente tem um presente e vamos ter um amanhã, se assim Deus o permitir. E na eternidade nós teremos, né, na nossa frente. Mas para Deus, Ele não está preso no tempo e no espaço. Então, a sua palavra, quando é liberada, ela fala de todos os aspectos temporais. Então, ela tem um componente futurista, né? Vamos dizer assim, um componente do amanhã, mas não é previsão, não não fala a respeito só de coisas que vão acontecer, fala de coisas principalmente que estão acontecendo hoje. A profecia, ela tem uma característica, uma essência de trazer a verdade para transformar a sua vida. Então ela também tem uma característica de denúncia. Ela tem uma característica de encorajamento. Ela tem uma característica de repreensão. E eu amo a passagem em que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, versículos 1 ao 5, eu vou destacar do 1 ao 4 aqui principalmente, em que ele diz para ele o seguinte: conjuro-te, Timóteo. Né? O conjurar significa, eu te encorajo veementemente, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste-as em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Este é o modo em que a verdadeira profecia, a profecia bíblica, a profecia do céu, ela opera. E aqui eu chamo a atenção do versículo 2, que fala dela ser pregada, ser falada, ela ser proclamada. Ela fala em instar ao tempo, e aqui instar é você falar dela de forma insistente. Então ela é em tempo e fora de tempo. É interessante isso, que o em tempo para você pode ser fora de tempo para mim. Por que eu vou falar sobre isso? Eu nem sei da vida dele, o que tem a ver? Mas Deus sabe. Então ela tem que ser falada, mesmo que eu acho que não é tempo para ser falada, ela tem que ser falada. Ela tem que ser proclamada, a profecia ela tem que ser exposta. Redarguir, o que significa redarguir? Redarguir significa eu contra-argumentar, porque sempre há uma ação maligna para se opor à verdadeira profecia. Sempre vai ter um que vai dizer, nada a ver. E às vezes, a gente não fala, mas o inimigo lança na nossa mente, nada a ver isso que ele está falando. Então Paulo, sabendo dessa oposição à verdadeira profecia, essa ação maligna, né, que se opõe à verdadeira profecia, ele fala, redargua.
Contra-argumente. Mantenha a sua posição firme. Muitas vezes ela vem com uma ameaça. Você fica quieto e para de falar sobre isso, porque isso me incomoda. Mas é aí que você tem que continuar falando. Porque a verdadeira profecia, ela vai ser contra-argumentar, e você tem que contra-argumentar a contra-argumentação. Repreenda. A profecia verdadeira, ela repreende, ela puxa a orelha. E exorte, só, se você quiser, você pode até consultar no dicionário, tá? Todo mundo usa essa palavra errada. Exortar é o repreender, não. Exortar significa encorajar. Você tem que encorajar o seu irmão. Porque não é fácil. Então a palavra profética também, ela tem o componente de ânimo, de disposição, de alinhamento, de fortalecimento. E aí ele diz a Timóteo com toda longanimidade, um ânimo longo e doutrina. Ele precisa ter base para aquilo que ele está falando. E a base é a palavra de Deus, amém? Essa é a verdadeira profecia. Por meio dela, o Espírito Santo fala ao nosso coração. Então, irmãos, aqui a gente não vê, nessa breve explicação do apóstolo Paulo, nada de futurismo, nada de vidência. A gente vê alinhamento à vontade de Deus. Mas ela pode ter sim essas características do futuro. Mas ela também, tem um componente de te chamar a atenção àquilo que você não está vendo. E é interessante que o profeta, quando ele profetizava, ele alertava os seus ouvintes, os seus receptores, né, aqueles que iam receber essa palavra. E embora ele tivesse operando, né, exercendo o seu ministério, trabalhando no seu ministério, num contexto específico ali, que os estudiosos, não há vamos dizer assim, um consenso absoluto, mas há um consenso relativo de que Joel, ele viveu o tempo do exílio babilônico. Por causa do intenso sofrimento que o povo havia sido submetido e por terem perdido tudo. Mas ele fala de algo em sua profecia, e aqui está um componente profético, de nos fazer acordar. E aí ele diz lá no versículo 2 do capítulo 1, e se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ele diz assim: ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também no dia de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. E aí ele começa a má notícia. Porque muitos talvez não estivessem enxergando. Ou se estavam enxergando, não tinham a dimensão da gravidade. Não estavam tendo dimensão que as consequências que eles estavam vivendo eram terríveis. E aí ele fala no versículo 4: o que ficou lá lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu um pulgão. Ou seja, tudo foi devastado. Então seria o mesmo de chegar hoje em dia e falar assim: ei, você, me escuta. Está acontecendo isso com você? Você está sofrendo um dano, você está perdendo tudo. E aqui, quando eu estou falando perdendo tudo, eu não estou falando só de coisas materiais, irmãos. Eu estou falando de coisas que nós muito carecemos. Muitas vezes da nossa família, alguém querido, esperança. Um estado deplorável. E às vezes nós estamos sendo levados a isso, e sem perceber nós estamos sob a ação de um espírito maligno que nos coloca dentro de um encantamento. Então você não consegue enxergar a gravidade do negócio. E como Joel ele fala isso,
O versículo 5 nos revela: despertai, ébrios ou beberrões, embriagados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinhos, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Ou seja, aqui, ele está usando apenas uma alegoria, amém? Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas sempre há um poder de encantamento que não te permite enxergar a profundidade do problema. Sabe aquela história, aquele velho conhecido ditado, o pior cego é o que não quer ver? Às vezes você não está bebendo. Mas o profeta, ele usa apenas isso como uma comparação para você entender que há uma ação por trás, para que você não consiga enxergar o problema. Porque se você não enxerga o problema, você está preso, você não sai dele. Aquilo não te é revelado, porque a partir do momento que você se conscientiza do problema, não, peraí, eu tenho um problema. Então, se eu tenho um problema, eu preciso de uma solução. Então, veja que a palavra profética, e aqui eu estou falando da palavra de Deus, por meio da sua Sagrada Escritura, que ela é lugar de segurança para nós, ela vem para nos revelar a verdade, ainda que ela seja dolorosa para nós. Você sabe, né, gente? Tem muita gente que bebe para afogar os problemas, não é verdade? Para esquecer dos problemas. Então, olha que interessante a alegoria. Essas pessoas, elas se colocam sob um poder de encantamento para esquecer o problema, porque não quer encontrar uma solução. Mas há aqueles que estão sob um efeito de um entorpecente espiritual, uma ação maligna, que não permite você enxergar. E ali você fica preso a uma cadeia, você fica preso a uma corrente, a uma limitação espiritual, e você não consegue avançar num crescimento. E isso não vai acontecer, porque normalmente este poder de encantamento, ele está ligado ao pecado. Então o pecado, ele precisa ser arrancado, removido. Deus não vai livrar você de uma ação maligna para você permanecer no pecado. Ele quer te libertar dessa ação maligna para que você saia do pecado de uma vez por todas. Então a gente precisa sempre buscar em Deus uma revelação por meio da sua palavra profética, e aí o que eu trago muito para o individual, de você diante de Deus falar: Senhor, há áreas da minha vida que eu não consigo enxergar e que o Senhor quer tratar, que o Senhor quer trabalhar em mim. Há alguma área na minha vida que eu estou entorpecido, de maneira que eu não consigo enxergar saída, eu nem consigo perceber o problema, mas aquilo muitas vezes é o fator limitante do seu avanço, do teu avanço em Deus, do teu crescimento em Deus, da prosperidade do seu casamento, do crescimento da sua família, do crescimento dos seus filhos, para que os seus filhos sejam resgatados, para que aqueles que você ama, que você preza, vivam uma verdadeira libertação, ou vivam um propósito que é muito mais importante. Se o inimigo ele conseguir te manter entorpecido nas áreas que você precisa crescer, ele já está ganhando tempo. E aqui o profeta ele chamava atenção a uma terra decadente, a uma terra devastada, destruída, chamando a atenção: ei, vocês, despertem. Vocês não estão vendo tudo isso que aconteceu? É interessante que fala aqui a profundidade da devastação, porque lagarta, né, a lagartinha, ela não voa ainda, né, ela vai voar, mas ela surge ali
de forma oportunista e começa a comer. Você fala, uma lagartinha, é uma outra ali, de repente vem a nuvem de gafanhoto. Aí vem a locusta, que é o gafanhoto do deserto, que é aquela grandona. E quando você pensa que já passou, ela vem e destrói mais ainda. Aí você fala, não tem, né? Como diz o ditado popular, desgraça pouco é bobagem, né? Não tem mais nada para acontecer. Aí vem o pulgão, que é a pulga das plantas, né? E aí o pouquinho que tem já acaba de vez. Então olha o cenário de devastação. Mas Deus quer mudar essa sua história. Mas antes de tudo, nós precisamos nos conscientizar. Precisamos conscientizar de que muitas vezes nós podemos estar sob essa ação que precisa ser removida. Precisamos despertar deste sono espiritual. E a partir do momento que você se conscientiza, será necessário o posicionamento. O posicionamento. Aqui nós vemos, nessa passagem do primeiro capítulo de Joel, algumas perdas que são muito terríveis para um ser humano. O versículo 8 diz assim: lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Sabe, irmãos, a virgem que fala aqui é aquela jovem sonhadora que tem um noivo prometido. Ela tem uma expectativa de viver a alegria do casamento, de viver uma nova experiência com o seu futuro esposo, do seu prometido. E é interessante que é colocada aqui a figura da mulher, porque a mulher ela gera uma expectativa muito grande com o casamento, não é mesmo? A expectativa da alegria, a expectativa da maternidade, a expectativa de ter o espacinho dela, aquilo que ela sonhava quando ela brincava de boneca, que ela montava casinha e mexia nas suas panelinhas, aquilo se concretizou como uma realidade maravilhosa. Então imagine essa expectativa sendo gerada no coração de uma jovem e aquilo é frustrado, porque o seu noivo é tirado. E precisamos entender que na antiguidade, os maridos eles eram escolhidos. Não tinha essa liberdade que tem hoje, de escolha. As famílias, elas tratavam que os seus filhos iriam se casar. Então não era a preferência do noivo e da noiva, era a preferência da família. Mas havia uma expectativa. Havia um contentamento, alegria, porque a formação de família era uma honra sem igual. E na verdade, a formação de uma família ainda é, porque por meio dela nós vivemos a plenitude da nossa vida. Como é bom, eu que sou casado, posso dizer como é boa a vida conjugal. E Deus tem a vida conjugal para ser um paraíso. Como é bom viver a paternidade. Eu que tive o privilégio de ter filhos, é muito bom. E aqueles que o têm devem valorizar, porque traz muita alegria. E sabe que eu particularmente tenho no meu coração que a expectativa que eu tenho quando eu olho para minha filha é maior do que eu tenho comigo mesmo. É algo poderoso que Deus faz no nosso coração. Aqueles que são pais e mães sabem muito bem. Já os netos já é sobremesa da vida, né? Aí é só alegria, né? Só alegria, só doce fora de hora, só sorvete fora de hora, não é verdade? Quem é vovô e vovó sabe, né? Eu não critico, porque isso é gostoso, é momento único na vida. Por isso que pai e mãe tem que vigiar. Tem que falar, não mãe, não é hora. Agora é hora de almoçar, né?
Agora é hora da janta. Então, cada um exerce o seu papel de maneira gloriosa. Isso é bom demais. E Deus tem isso para nós. E a oferta de manjar na casa do Senhor, e aqui eu falo, é mencionado especificamente o sacerdócio, porque a família ela é plena quando ela tem a presença de Deus cheia ali, preenchida ali. Quando Deus ele está presente na nossa casa como família, é que nós somos verdadeiramente plenos. Quando Deus ele está no nosso lar, tudo ganha cores. As lutas nos fazem mais poderosos, porque nós partimos para o enfrentamento, porque Deus é por nós. E quando Deus é por nós, vocês são uma bênção. É maravilhoso, irmãos, viver em família com Deus presente. Eu estou falando da família nuclear, não estou nem falando da família de Deus aqui reunida. Estou falando daquele lugarzinho íntimo, gostoso, onde você é você. Pelo menos a princípio. Mas quando Deus ele está verdadeiramente presente, você é você. Onde você chora, onde você ri, onde você abraça, onde você curte, onde você se alegra, onde você partilha alegrias e também dores. Então Deus ele tem algo poderoso para começar na sua casa, na sua vida. Então a palavra profética, e nós precisamos entender aqui, que o eixo dessa mensagem é você viabilizar essa palavra profética se tornar poderosa na sua vida. E aqui eu não estou falando desta palavra que está sendo ministrada dessa manhã. O que eu estou chamando a sua atenção é para que você esteja aberta para que Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa e na sua família, para mudar a atmosfera, mudar o destino espiritual, para você viver o que Deus tem para você. Para acabar de uma vez por todas com as paralisias, para acabar de uma vez por todas com toda a prisão que impede o seu avanço individual e o avanço da sua família. É necessário nós despertarmos desse sonífero maligno que muitas vezes está te consumindo, gastando a sua energia, gastando a sua disposição, acabando com as suas forças. E você fala para si mesmo, por que eu estou vivendo isso? Mas você não conhecia, você não tinha chave, agora você está sendo entregue uma chave para você. Então a partir de hoje você terá responsabilidade. Então aqui o profeta Joel, ele falava a respeito de um luto de sonhos familiares e um luto sacerdotal, um luto em que você perde a vontade até de estar na igreja, perde a vontade da comunhão com o corpo, porque você começa a não acreditar mais nada, a sua fé é abalada. E você começa a viver um luto, porque isso traz dor. Mas a questão aqui não é porque Deus não está fazendo, meu irmão, minha irmã. A questão aqui não é porque Deus não está operando ou que Ele não vai fazer. É porque as coisas têm que acontecer à maneira dEle. As coisas de Deus não acontecem à nossa maneira, do jeito que a gente quer. Nós podemos até ter alguma expectativa, podemos ter às vezes uma determinada postura para esperar, mas não vai se concretizar o propósito, não vai se concretizar a forma como a gente quer. Tem que ser a maneira de Deus. Tem que ser segundo o que Ele quer. Porque Ele é soberano. A vontade que tem que se cumprir, a vontade declarada lá em Romanos capítulo 2, versículo 2, que é boa, perfeita e agradável,
ela é boa, perfeita e agradável, antes de tudo, para Deus. E vai ser também para nós. Amém? Essa vontade boa, perfeita e agradável também será para você. Aliás, é a melhor coisa que pode nos acontecer, é vivermos a vontade de Deus. O maior sucesso. Aliás, essa já é o segredo do sucesso. O sucesso não é o ter muito. O sucesso é viver a vontade de Deus. Eu amo essa canção Deserto que a gente cantou aqui. Eu particularmente amo. Quando eu canto ela, eu escuto ela, eu choro, irmãos. Porque ela fala de um relacionamento em que nada nessa terra mais importa que não seja a presença de Deus. Nada nessa terra importa mais do que estar com Ele. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nada pode nos levar à plenitude. A gente tem um plenitude bem grandão aqui, né? É bonito esse plenitude, não é, gente? Nada pode nos levar à plenitude que não seja a vontade de Deus. É sempre a vontade de Deus que nos leva à plenitude. A plenitude de Deus para nós é desse tamanho aí. Você não consegue carregar. Nem o Marcão que montou isso aqui carregou tudo sozinho, né, Marcão? De uma vez. Teve que ir por partes, né? Senão haja coluna. Então o peso da glória de Deus, o peso do que Deus tem para você é algo tão forte, é tão maravilhoso, irmãos, que as coisas dessa terra pouco importam. Vai passar. O que Deus quer é que você viva o que Ele tem para você, o que Ele quer é que você, a sua família, viva o que Ele planejou para a sua família. O que Ele planejou para os seus filhos, um futuro de paz, um futuro certo. Um futuro de alegria, um futuro bem que você espera. Porque você tem uma expectativa. E Deus quer superar a sua expectativa. E Ele vai superar a expectativa a partir do momento que você crer. Mas eu estava falando aqui a respeito de uma chave. Uma chave que vai mudar a história. E essa chave, ela se chama verdadeiro arrependimento. Irmãos, a gente precisa se arrepender de muita coisa. A gente às vezes pensa que o arrependimento, ele só é relativo ao pecado. Você não se submeter à vontade de Deus, você resistir ao que Deus quer fazer na sua vida, também necessita de arrependimento. Necessita de mudança de pensamento. Necessita da metanoia. Da mudança de direção, da mudança de forma de pensar, da mudança de posição. E aqui Joel, ele convoca os seus ouvintes, no versículo 13 e 14, dizendo, cingivos, vestivos, e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai, vestidos de panos de saco, durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortados da casa do vosso Deus. Então aqui ele não está destacando um sinal de arrependimento, por causa de um pecado específico. Ele está falando, olha, da vontade de Deus não estar se cumprindo. Porque era do ofício sacerdotal servir continuamente no templo. O serviço, ele funcionava ininterruptamente. Era todos os dias. Os sumos sacerdotes faziam turnos para a entrada no Santo dos Santos anualmente. Eles faziam os seus turnos de serviço, eles não eram sobrecarregados, era como um trabalho. E o serviço na casa do Senhor, dos sacrifícios, de receber as ofertas, de apresentar as ofertas de sacrifício, as ofertas de perdão, as ofertas de manjares, de gratidão, eram contínuas. E aquilo havia sido suspenso porque o templo foi destruído pelos babilônios. Então eles tinham que
em nome de um povo, exercer o arrependimento, começar a dar os sinais de arrependimento, porque a obra de Deus não estava sendo executada. Olha que forte. E aqui eu estou falando de algo específico, sacerdotal. Amém? E aí no versículo 14 ele declara: santificai um jejum e apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então ele dizia assim: mesmo nesse lugar em ruínas, venham e clamem ao Senhor. O arrependimento, irmãos, ele começa com a oração. A gente relaciona o arrependimento como algo sentimental, né? Como o amor. O amor a gente lida com ele como um sentimento, mas o amor ele é prático, ele não é um sentimento. O perdão é a mesma coisa, a gente quer sentir que está perdoando. Eu não sinto que eu estou perdoando a pessoa. Não é sentimento, o perdão é atitude, é posicionamento. É eu não cobrar uma dívida. O arrependimento ele também é um processo exercitado, é algo que você faz, é uma caminhada, é uma atitude antes de tudo. E aí o sentimento, ele vem. A tristeza, a dor que o apóstolo Paulo fala, a tristeza segundo Deus, ela vem. E o Espírito Santo, que traz o convencimento, é que te chama a atenção. Olha, está vendo aquela área? Ele vai agir. Irmãos, o Espírito Santo ele opera profeticamente, porque a profecia, a verdadeira profecia vem dele, amém? Então ela vai, antes de tudo, falar ao seu coração. O Espírito Santo vai chamar a sua atenção. Então aquele momento que você está sendo ministrado por uma palavra, e aqui nós continuamente temos buscado o Senhor para ministrar uma palavra verdadeira, pura, bíblica. Ela vem para nos confrontar. Por isso que a própria Bíblia diz que quando um povo sem profecia se corrompe, porque a palavra profética, ela nos purifica, ela é como chegar e colocar a gente no fogo. Queima, arde, dói, mas traz a purificação. Então esse processo, que o Espírito Santo ele vai antes de tudo falar ao seu coração, que ele vai chamar a sua atenção, é o momento de você ouvir a voz dele. Porque ali ele está tirando um poder de encantamento que quer te cegar aquilo. Que antes você não estava atento, você às vezes nem sabia, mas o Espírito Santo está mostrando, está vendo essa área da sua vida? É uma área que eu quero tratar. Deixa eu tratar. Essa área da sua vida está devastada, meu filho. Deixa eu te curar. E às vezes você vai sentir um medo, você vai sentir, porque a gente não quer sentir dor. A gente prefere ficar entorpecido pensando, não, mas está tudo bem. Mas às vezes não está tudo bem. E Deus quer te remover daquilo que está te paralisando, que está minando, você está impedindo o propósito. Está impedindo o sucesso que Deus tem para você. Então o processo de arrependimento começa quando nós decidimos, é uma decisão, eu decido orar. Eu decido buscar a presença de Deus. Senhor, eu quero uma mudança. Eu quero uma mudança nessa área. Eu tomo uma decisão de mudar. Mas Senhor, não está fácil. Não está fácil. Não está simples resolver isso. E aí o Senhor ele vai falar com você o que diz Joel capítulo 2 versículo 12, que diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Aí vai ser a hora que você vai precisar fazer um jejum. Senhor, eu não estou conseguindo
mudar nessa área. Eu estou dando aqui para vocês, irmãos, uma fórmula, um método. Amém? Começa a chorar diante de Deus. Começa a prantear diante de Deus. Pede para que Deus coloque dor no seu coração por aquilo que você não consegue mudar. Por aquilo que você não consegue avançar. Para que a mudança venha. Irmãos, eu comecei a viver, eu particularmente, eu não sou melhor do que vocês, viu? Eu estou no mesmo nível. Eu só estou no lugar mais alto, como diz aqui na oração, para vocês me verem, mas eu não sou melhor do que vocês. Aquilo que Deus falava, você precisa mudar isso, você precisa mudar isso, você precisa mudar isso, eu comecei a pedir, Senhor, eu quero sentir dor para mudar isso. Eu quero começar a ter nojo daquilo que me corrompe. Porque eu não vou falar, não vou mentir para você. O pecado é gostoso, não é? O pecado é gostoso ou não é, gente? A nossa carne corrompida, corrupta, ela quer o pecado. Ela não quer alinhar a vontade de Deus, ela não quer se alinhar ao propósito, ela não quer. Ela resiste, essa é a verdade bíblica. Então, a partir do momento em que eu, particularmente, comecei a fazer essa oração, Deus começou a mudar coisa em mim. Irmãos, tem coisas da minha história que eu falo, Senhor, às vezes eu agradeço por livramentos que eu tive, eu não tinha noção onde eu ia entrar, a furada que eu ia entrar. Eu ia macular mais a minha história e Deus me guardou. E eu louvo a Deus por isso. Só de lembrar, irmãos, isso faz parte do processo de arrependimento. Aquilo que muitas vezes nós não nos incomodamos hoje, quando você começar essa caminhada, você vai começar a repugnar. Aquilo que te paralisa, aquilo que te corrompe, você vai começar a repugnar quando você começar a buscar em Deus este choro e esse pranto verdadeiro. Quando você se posicionar, Senhor, eu quero a mudança, eu quero que o Senhor mude a minha natureza. Eu quero ser mudado na minha natureza. Aquilo que eu mais amava, eu quero detestar. Aquilo que o Senhor detesta, eu quero detestar. Mas eu quero amar aquilo que o Senhor ama. Eu quero me alegrar com aquilo que te alegra. Eu quero ter prazer naquilo que dá prazer ao seu coração. Eu quero falar aquilo que exulta o teu coração. Como a própria Bíblia diz, exultarei o meu íntimo quando os teus lábios disserem coisas retas. É assim que Deus quer fazer. E aí ele convoca no versículo 13 do capítulo 2, dizendo, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E aí ele chama mostrando a sua atenção que não é uma atitude só exterior, ela é interior acima de tudo. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Conversão é de caminho. Porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Irmão, se tem uma pessoa mais interessada, mais paciente, com mais compaixão, para te ajudar nesse processo, é o Senhor. A gente não tem muitas vezes paciência. A gente se irrita com situações de pessoas, de familiares, né? Às vezes com o próprio filho, que não aprende, né? Você manda arrumar a cama, não arruma, ou você arruma de qualquer jeito, manda lavar a louça, né? Não quer lavar, e aquilo aborrece a gente se irrita. E aqui a palavra de Deus fala de um Deus compassivo, misericordioso, mas Ele manifesta essa compaixão, essa misericórdia para o coração que busca o arrependimento. Aqui não está falando de um Deus de hipergraça.
Esse Deus está nos alertando, Ele está nos revelando, Ele está nos mostrando. Mas Ele também está disponível para você, para te ajudar nessa caminhada. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Então, irmãos, nós precisamos ter a convicção de que o nosso Deus, Ele é o maior interessado nessa restauração, para que nós venhamos a viver plenamente o propósito deles, para que nós venhamos viver a plenitude nele. E Ele sabe que a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente tem que ter sim o nosso tempo de altar, o nosso tempo de intimidade, mas a gente também precisa estar inserido no corpo. E inserção no corpo, irmãos, não é somente bater cartão aqui aos domingos, 10 horas da manhã. Inserção no corpo é eu buscar. E aqui eu falo para você, te exortando, te encorajando, porque nada é forçado, tudo é com liberdade. Você não está sendo forçado a isso. Mas eu encorajo você a inserir aqui nesse corpo, a fazer parte deste corpo, a saber que, para você saber que você não está sozinho. E aqui o profeta, ele declara lá no versículo dizendo, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Isso, irmãos, é unidade de corpo. A gente precisa entender que esse processo de arrependimento é algo que eu preciso de ajuda muitas vezes. Eu preciso chegar para o meu irmão e falar, irmão, ora por mim nessa área, está tão difícil. Estou precisando de ajuda. E a palavra de Deus declara em Tiago que quando nós confessamos pecados, além de nós sermos perdoados, nós somos quê? Curados, irmãos. E se você pedir sigilo, vai guardar sigilo. Porque é difícil a gente expor muitas vezes a nossa nudez, a nossa fraqueza. Mas a palavra de Deus nos encoraja a congregarmos. E a congregação, ela não é uma coisa passiva, ela é uma coisa ativa. O congregar é ativo, eu me envolvo no corpo. Eu me comprometo. E quando eu me comprometo, e aqui eu falo no sentido de compromisso, né, de você estar presente, de você estar disponível, você vive um processo de comunhão plena, que pode promover a cura na sua vida. E quando a gente vive essa comunicação com o próximo, e aqui eu estou falando de algo, de você estar inserido no corpo, Deus começa a trabalhar para que você venha viver a plenitude do teu propósito. Porque Deus, Ele não somente quer fazer algo em você, Ele quer te usar também. Ele quer fazer de você um instrumento de bênção. Ele quer fazer você um instrumento de restauração. E aí ele fecha esta convocação no versículo 17 dizendo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo ao Senhor e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o teu Deus? Deus não quer que nós venhamos a ser envergonhados. Então a busca pelo verdadeiro arrependimento, irmãos, ela é a chave, ela é o processo pelo qual nós vamos viver o nosso propósito que Deus tem para nós. Se não houver esse arrependimento, se não houver o verdadeiro arrependimento, isso não vai acontecer. Você vai ficar estagnado, você vai ficar paralisado, áreas não vão avançar, áreas não vão destravar,
porque a gente não permite. E Deus quer fazer algo novo na sua e na minha vida. João Batista, no seu ministério, isso está retratado lá no capítulo 3 de Lucas, ele fala algo muito interessante a respeito do arrependimento. Ele dá dicas práticas. Ele dá a receita do bolo da receita do bolo. É mais legal ainda. E aí ele fala o seguinte, a partir do versículo 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Ele pegava pesado. Ele te chamava de cobrinha. Víboras. O negócio era forte, irmão. Era quase que um xingamento. Se você chamar alguém de víbora, você toma uma. Não é verdade? Literalmente, né? Aqui, claro, ele não estava xingando, né? Mas é algo muito pesado. E aí ele falou no versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo, que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E ele era um pregador do deserto. Ele era a voz que clama no deserto. Ele dizia, do nada Deus pode fazer um paraíso. Então não são as suas tradições, não é a sua história que te redime, não é o nome da sua família, não é os bens que você tem, não é as condições que você vive, não é a herança que você recebeu que te faz alguém. Porque falar que era um filho de Abraão para os judeus, principalmente para os fariseus, era algo identitário muito forte. Até hoje eles têm isso. É muito forte, isso tem um senso de identidade muito sólido. E aí João Batista ele fala assim, isso daí não vale nada. Das pedras aqui, desse deserto aqui, só tem pedra, não tem nem planta aqui. Só tem pedra, areia e pedra. Deus pode suscitar aqui filhos a Abraão. Muito forte. Então ele fala que o arrependimento, isso nos remete ao profeta Joel no capítulo 2, quando ele fala que nós devemos rasgar o nosso coração, é porque não pode ser algo hipócrita, superficial, para os outros verem. Não pode ser algo externo. Tem que ser algo que parte do nosso coração. E aí ele dá um alerta no versículo 9 dizendo, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá fruto, é cortada e lançada no fogo. E nós já estamos vivendo esse tempo. Irmão, se ali já estava vivendo esse tempo, imagine hoje. Que o fim está a cada dia se aproximando mais. Joel, ele pregou num tempo de devastação, mas ao mesmo tempo também, ele anunciou o derramar do Espírito Santo. Ele também anunciou a esperança, ele anunciou a efusão do Espírito, ele falava de coisas maravilhosas que viriam a acontecer e que já estão acontecendo. E que continuarão acontecendo. Mas nós não vamos viver o avivamento, não vamos viver o que Deus tem para nós, não vamos viver a plenitude, se nós não decidirmos de uma vez por todas viver um arrependimento verdadeiro. Não existe, irmãos, avivamento sem um arrependimento prévio. As vidas, as almas, as pessoas não serão alcançadas se nós não decidirmos nos arrepender.
A terra, a árvore, ela não produz fruto porque ela está contaminada. Deus não vai fazer gerar fruto em árvore contaminada. Porque os frutos, irmãos, eles se multiplicarão. Fruto é para multiplicar. O que fruto tem? Ele não tem só a polpa que você se delicia, que te alimenta, que gera vida. Ela tem semente para multiplicar. Então Deus tem para você te tornar um multiplicador, no mínimo um multiplicador. Deus tem para essa igreja multiplicação de frutos. Então isso não é uma responsabilidade do pastor, do nosso pastor, isso não é uma responsabilidade individual apenas, isso é responsabilidade de todos nós como igreja. A gente espera do outro, mas não quer fazer parte. E Deus quer que você faça parte. Deus quer que você viva a plenitude, porque Ele quer te usar no corpo. Ele quer que você dê fruto, porque se nós não dermos fruto, nós temos aqui uma palavra dolorosa, mas verdadeira. É melhor ouvir uma verdade que nos dói do que uma doce mentira. Nós seremos cortados. O machado está lá. E quando vier, vai vir com tudo. Amanhã pode ser tarde demais. E aquilo naquele momento assustou a multidão que o ouvia, e ele respondeu, eles perguntaram dizendo, o que faremos pois? Porque eles queriam uma dica prática, né? Como eu brinquei, é o prático do prático. Eu vou fazer o desenho do resumo, depois eu explico o desenho do resumo. E ele falou, quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira, reparte com quem não tem. E aqui eu não estou falando de questão de caridade social, irmãos. Eu estou falando para você ter compaixão do seu irmão, estou falando algo do coração. Porque sem coração não adianta nada. Sem coração significa que não há amor, é apenas como um sino que soa. Tem. É vazio. Mas quando você faz com o coração, você quer ver o outro bem. Você se importa com o seu próximo. Isso significa, irmãos, que você está disponível se importando com o seu próximo. Isso é o fruto do arrependimento. E aí os publicanos também chegaram. E a gente vai ter que fazer o quê? O que nós devemos fazer para sermos batizados? E aí o versículo 13 declara, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado, porque eles tinham que seguir leis. Eles tinham que sim recolher tributo, mas eles não podiam pedir mais. Eles não podiam se corromper. É claro que a gente não vive isso nesses dias, né, gente? A gente não vive isso nesses dias, né? Só em Paris, na França, como diz nosso pastor, né? Isso não é coincidência não, irmãos. Isso é um mal do coração do ser humano. A atitude é prática. Eu não vou fazer mais. Eu vou fazer aquilo que é certo. E aí um outro grupo, soldados aqui, não sabemos se eram soldados da guarda real, né? Dos fariseus, da guarda do Sinédrio, ou se eram até soldados romanos que estavam ali ouvindo, mas o texto bíblico fala soldados, o interrogavam também dizendo, e nós, o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis maus, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Você ganha um salário, você tem que ficar satisfeito com o que você ganha. Porque o que costumava acontecer? E só acontecia isso naquela época, viu gente? Só naquela época que acontecia. A pessoa tinha um poder, então ele falava, não, mas olha, eu posso te dar uma proteção aí, se você fizer algo mais aí, então eu posso fazer por você. Só naquela época que acontecia isso. Então veja que João Batista, ele falava de coisas muito simples e muito práticas. Ele falava de posicionamento. Ele falava de algo verdadeiro. Algo que não era mais mentiroso, não era
hipócrita. O que Deus quer que aconteça na nossa vida, meus irmãos, é o que está lá, e eu convido você a abrir, se você puder, em Joel 2:28. Eu quero viver isso, irmãos. E há de ser que depois, quando vai acontecer? Depois do arrependimento, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, e sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ainda tem mais, versículo 32 ele fecha. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Deus quer usar você. Talvez você diga, mas eu não sou profeta, eu não sou pastor, eu não sou... Deus quer começar na sua casa. Deus quer começar na sua vida, mulher como mãe. Deus quer começar na sua vida, homem como pai. Deus quer colocar na sua vida, como você como marido, como esposa, como funcionário na sua empresa, como um empresário, como um profissional liberal. Deus quer te levantar nesta terra para ser um instrumento em que Ele vai derramar o Espírito dEle e coisas poderosas vão acontecer. Mas o verdadeiro arrependimento, para que as áreas que você precisa de cura sejam alcançadas, sejam tratadas, para que essa plenitude venha acontecer. E aí virá o esperado dia do Senhor. Irmãos, eu desejo tanto o dia do Senhor. Aliás, eu vejo tanta coisa acontecendo que cada vez eu estou desejando mais. Eu queria muito que a minha filha vivesse, um casamento. Eu oro para que, se Deus tiver um casamento para ela, que viva um casamento abençoado. Mas eu vejo tanta gente sofrendo. Eu vejo tanta malignidade no mundo, irmãos, que eu desejo cada dia mais o dia do Senhor. Eu desejo que o reino de Deus venha para acabar de uma vez por todas com tudo isso. Porque é muito sofrimento, é muita dor. E Deus quer que nós desejemos esse grande dia. Mas ao mesmo tempo também nós estamos aqui sendo levantados para sermos instrumentos de salvação. Para que nós todos venhamos entrar nessa arca espiritual de Cristo. Não é mais a de Noé, é de Cristo. E a repentina destruição não nos alcance. Nós temos hoje a chave para que Deus venha nos guardar do dia mau. Porque é uma promessa que Deus vai nos guardar do dia mau. Então, se você, meu irmão, minha irmã, que deseja viver a plenitude, isso é um convite, não é uma imposição. Mas você que vê áreas na sua vida que estão travadas, que estão ali, parece que acorrentadas, que você não consegue avançar, hoje, essa manhã, pode ser o início de uma grande história. Fique de pé. Eu queria que você curvasse sua fronte, fechasse seus olhos. Esse é um momento seu com o Senhor. Eu gostaria de pedir para que os pastores e presbíteros já se posicionassem aqui à frente, os diáconos também, que vão dar apoio. Mas você que recebeu essa palavra, recebeu hoje algo que te traz uma grande responsabilidade. Mas isso não foi falado no sentido de te constranger, e sim te encorajar. Deus, Ele quer levar você
meu irmão, quer levar você, minha irmã, a viver algo que vai te trazer plenitude, felicidade, a verdadeira alegria. E vai levar você a um sentido de existência tão poderoso que você nunca imaginou que iria viver. Pessoas, meus irmãos, se suicidam porque perdem o sentido da existência. Estão num estado de depressão, às vezes tão profundo, e não conseguem encontrar um amparo, não conseguem encontrar um sentido, e desistem, dando cabo à própria vida. Deus tem para você algo tão maravilhoso, tão abundante. Eu não estou falando aqui, meu irmão, minha irmã, de coisas materiais. Se vier, glória a Deus por isso. Estou falando de você ter um lar de amor, de você receber um amor que talvez você nunca recebeu, de você amar e poder ser um instrumento de vida para alguém tão perto de você que precisa do seu amor. De você viver a alegria de ser um ramo frutífero da videira que é Cristo, e não ser mais consumido pelas pestes, pelos gafanhotos, pelos pulgões, de não mais ser roubado na sua essência e na sua existência. E se você sente que algo vem, te prende, e te acorrenta, e te amarra, e você quer a partir de hoje avançar, quero convidar você a vir à frente, que nós vamos orar por você.